que por um acaso do destino, então, eles foram muito mais publicizados e os nomes expostos. Renata, aproveitando que a gente está falando disso contigo, eu vou trazer aqui mais um aspecto desse julgamento que tem diferentes, detalhes ali a serem repercutidos. O Solidariedade, minha gente, partido, expulsou do partido o advogado Erivaldir Catvinkel, que defendeu o réu Tiago de Assis Matar no julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro. Em nota, o partido está aí aparecendo, quem vem a ser esse advogado. Em nota, o partido disse que ele protagonizou um grotesco espetáculo de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e não se limitou a desempenhar as funções de um advogado. O Solidariedade ainda destacou que Catvinkel endossou o discurso de ódio que contaminou parte da sociedade brasileira. A nota também diz que, depois do julgamento, mensagens que circulam nas redes sociais mostram que o advogado pretendia se candidatar nas eleições do ano que vem. E que há uma insuperável incompatibilidade entre a linha de atuação política dele e a da sigla. Durante a fala no Supremo, o advogado chamou a atenção, inclusive, porque confundiu os livros O Príncipe e O Pequeno Príncipe, o que acabou, minha gente, rendendo críticas do ministro Alexandre de Moraes. A CNN tentou contato com o advogado, mas ainda não tivemos um retorno. Inclusive, nessas críticas, Larissa Rodrigues, que Moraes fizera ao advogado, trouxe ali à tona, puxa vida, você confunde um livro que é O Príncipe com O Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E falou assim, que também aquele momento estava sendo usado como um palco, para uma divulgação. E tem alguma conexão essa fala, porque de fato ele fazia parte da sigla e estava ali de acordo com Solidariedade, tentando um chamariz para a própria candidatura. Mas tem um detalhe importante, que até uma advogada chorou e as pessoas acabaram falando sobre a falta de necessidade disso, mas que todo mundo tem direito a ter um advogado. A gente precisa sempre deixar isso claro, que faz parte, de todos os acusados terem acompanhado seus advogados em qualquer julgamento, em qualquer instância. Mas chama a atenção, e isso vem até trazendo uma apuração, sendo comemorado por parte do PL, em especial da ala mais bolsonarista, esses posicionamentos e essas falas que vão acabar aonde? O que a gente falava mais cedo, abastecendo as redes sociais, abastecendo as discussões e as teorias de perseguição política por parte dos acusados. Então tem todo esse lado também que é importante a gente enfatizar. Como também vão usar, já tem essa informação que a gente vai ouvindo por aí nos bastidores, nos corredores aqui de Brasília, de que aquela fala também do ministro Mendonça, quando ele questiona a invasão ao Palácio do Planalto, foi comemorada e será usada também pela base bolsonarista. Querendo ou não, essas falas vão abastecer outras teorias de perseguição por parte dos que estão sendo julgados. Mas eu queria trazer um detalhe, a Renata trazia há pouco também os números, como são muitos os números e são números que chamam a atenção desses que serão julgados. Eu estava pegando uns dados aqui que foram presos em flagrante depois do dia 8 de janeiro. Naquela madrugada se tentou ali até terminar com o acampamento, não teve autorização, mas no dia 9 pela manhã, no dia 9 de janeiro, teve uma operação para prender. Até a gente tem essas imagens de saindo em ônibus, porque eram muitas pessoas. Foram exatamente presos em flagrante, 2.151 pessoas. Dessas, 1.345 foram denunciadas pela PGR, ou seja, 1.345 réus de um único, entre aspas, fato. Ou seja, se a gente fosse ter o julgamento desse número tão grande, todos como aconteceram ontem e antes de ontem, quanto tempo não se demoraria para chegar ao fim o julgamento dos que foram até agora denunciados e essa denúncia foi acolhida e agora são considerados réus? Porque vale lembrar que as investigações continuam. Ainda se chegou pouco naquilo que é promessa, inclusive, de se encontrar os financiadores, os incentivadores. Aí a gente cai também para a parte das Forças de Segurança, em especial Polícia Militar, aqui do Distrito Federal. Tem gente presa, mas ainda muitos não são considerados réus ainda e muito menos um julgamento marcado. E por fim, até hoje, segundo os dados que eu peguei aqui oficiais, 117 pessoas estão presas pelos atentados criminosos do dia 8 de janeiro. Elisa. Agostinho, você queria fazer uma ponderação também?
Eu acho perfeito o que a Larissa falou sobre o direito ao advogado, mas eu gostaria de fazer um comentário. Esses advogados que nós vimos, né, fazendo essa sustentação oral num palco que eles sabiam privilegiado, eles estavam de fato agindo no melhor interesse dos seus clientes? Porque o que a gente viu foi Sebastião Coelho, perdão, esqueci o sobrenome. O sobrenome do desembargador. Obrigada, Leandro. Sebastião Coelho fazendo ataques aos ministros, ao ministro relator e fazendo uma defesa dele próprio. Vimos o advogado que está em tela, esse que foi expulso do Solidariedade, Rivaldir, usando ali como um palco para se capitalizar nas redes sociais. E o subtexto de ambos foi ajudar a aumentar a percepção por parte dos ministros que estavam ali escutando eles e prontos a julgar de que a ideologia política estava acima de qualquer razoabilidade. Portanto, a argumentação que, ao meu ver, não ajudou em nada os clientes que estavam ali. Quando se coloca uma tinta política num caso que já tem origem num movimento político, isso me parece que sobrepôs para nós e sobrepôs aquele momento para os ministros do Supremo até algumas argumentações que poderiam ser técnicas ou trazer algum tipo de benefício para os clientes, algum tipo de ponderação para melhorar a dosimetria, porque não me parece que havia um caminho posto para que eles fossem absolvidos diante da fartura de provas. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes, Elisa, fala do uso das redes sociais e do uso ali do STF sendo usado como palco, me parece que ele tem razão, porque o que a gente viu foram esses advogados usando esse momento para se capitalizar e colocar uma imagem deles para o público. É um tesouro para a gente poder repercutir tantos aspectos nessa pluralidade de entendimentos. Primeiro que se são réus, têm o direito de defender-se, né? O direito de terem os seus advogados e estavam ali para fazê-lo. E aí a segunda parte sobre a postura dos advogados, né? De até que ponto eles estavam dedicados para a defesa ou às vezes para uma divulgação própria ou para fazer apenas um posicionamento político. Complexo demais tudo isso, né?